vamos falar um pouquinho a respeito do evento, né, Conecta Azul, aqui na companhia do vereador André. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Adriano, o pessoal todos aí da nossa Rádio TV Educadora, junto com o nosso amigo vereador Matheus do Chama Viva. Muito obrigado aí pelo acolhimento sempre. Matheus, gratidão pela participação, boa tarde. Nós que somos gratos, boa tarde, Luciano, boa tarde a todos que assistem a TV Educadora. E nós que agradecemos a você por nos acolher e falar desse projeto que vai acontecer hoje de suma importância para a nossa população. Bom, vamos começar falando como é que surgiu a ideia do Conecta Azul. Luciano, eu como vereador em 2017 a 2020, eu fiz um projeto de lei que é o Novembro Azul, que institui no calendário municipal e para ter eventos, né, para a prevenção do câncer de próstata. Então aí a gente, agora com essa parceria, graças a Deus aí, a gente vê já de uns 6, 7 anos para cá, a preocupação maior ainda, que é o segundo câncer que mais mata, depois do câncer de pulmão, e eventos na cidade. Então a gente teve essa ideia aí de fazer junto com o Matheus, né, que também tem um projeto que vai falar também, da saúde do homem aí na PAI. Agradecer também ao pessoal da PAI que cedeu agradecidamente ao local, junto com a Bruna Tonete, secretária aí. E, Matheus, é interessante isso, né? O quanto é necessário ainda informação, por mais que se fale, o problema ainda persiste. Exatamente. Como o André disse, nós fizemos essa junção. Eu tenho um projeto da Semana da Saúde Mental do Homem, que é uma pauta de suma importância, que pouco se fala, então nós precisamos criar mais políticas públicas voltadas para isso. A Secretaria da Saúde já vem fazendo um trabalho exemplar no município. Nós fizemos esse projeto para vir somar e, juntamente com o André, nós unimos forças para que nós possamos fazer esse trabalho, que eu acho de suma importância, porque é um trabalho que é um projeto que fala sobre a saúde física e o outro que vem falando sobre a saúde mental. Perfeito. E para quem participa, né, hoje do Conecta aí, primeiro, né, aproveitar a pergunta do Arthur aqui, tem que fazer alguma inscrição? Como é que funciona? Não, é só, a gente vai começar às 19h30, né? Só chega lá na hora, lá vai ter um protocolo. Lembrando que vai ter o Dr. Caio, né? E também o Dr. Felipe Rigoto, que é da rede municipal, o Dr. Caio, psicólogo, e também o pessoal do Legendários. Depois o Matheus vai falar sobre isso também. É só chegar na hora, vai fazer o protocolo, né? Então a gente vai ter palestras explicando para quebrar esse paradigma, né? Nós homens, a gente fica sempre aí. Hoje o homem é o que mais tem problema de saúde, né? A mulher já passou a nós anos-luz da prevenção. Então esse paradigma aí de fazer essas palestras, de fazer a atual prevenção, né, Luciano? Seria muito bom aí. Então, Arthur, né? Isso. Conto com você lá hoje, 19h30, lá só chega lá, vai ter um cafezinho, vai ter sorteio de brinde também. Perfeito. Então a gente tem a participação aí do Dr. Felipe Rigoto, né, que é médico, e também do Dr. Caio Coimbra, né, psicólogo. Sempre tem essa questão, né? Quando a gente fala a respeito de qualquer tipo de câncer, né? A questão psicológica também fica afetada. Então são profissionais que atuam diretamente, né? Tanto da área da saúde quanto da saúde mental. Exatamente. São diversos fatores, falando da saúde mental, são diversos fatores que levam o homem a esse quadro psíquico. Às vezes a pessoa está enfrentando um problema familiar, um problema pessoal, problema com vícios, problema com alcoolismo, problema com drogas. Então são diversos fatores que levam a pessoa. Então a proposta desse evento é falar sobre toda essa temática. Perfeito. E também o Douglas Queira, não é? Que participa. Isso, Douglas, ele é o proprietário da marmitaria Dona Rose. Quero até mandar um abraço para ele, que tem apoiado desde o primeiro dia que a gente conversou com ele. Ele prontamente veio nos apoiando, juntamente também com a equipe do Legendários. Esse grupo Legendários é uma equipe que está crescendo muito aqui no município, tem feito um belo trabalho e eles estão aí para nos apoiar nesse evento de hoje. Perfeito. Como vocês falaram, não é necessário fazer inscrição, é só comparecer lá. Lembrando que o evento começa às 19h30, ou seja, tem que chegar um pouquinho antes ali já. Não, pode chegar às 19h30, que está marcado para começar entre 15 para as 8, 10 para as 8, na realidade, né? Já tivemos a confirmação do Dr. Ricardinho, ele vai lá também representando a prefeitura, né? Dar o pontapé inicial para a gente lá. E ficamos muito felizes. O Dr. Roger também vai estar lá apresentando para a gente. Então a gente fica muito feliz essa parceria com todo mundo. O Rogério da Saúde. O Rogério da Saúde também, né? Então a gente fica muito feliz por isso, para estar essa grande junção de ideias e junção de fazer
quebrar esse paradigma do homem, né, de fazer esses exames, dedicar à saúde, né? Não é só o Novembro Azul ou Outubro Rosa, né? É tudo assim, um ano inteirinho tendo essa prevenção. Ô André e Luciano, lembrando também que a princípio nós queríamos fazer um trabalho familiar. Queríamos que o homem pudesse levar seu filho, sua esposa, para fazer esse trabalho. Mas chegando no consenso que quando o homem, às vezes ele tem aquela vergonha, né, de falar sobre o problema, de falar sobre a situação que ele está enfrentando. Então a gente resolveu fazer um trabalho somente para homens mesmo, para que lá na hora, se o doutor estiver falando alguma pauta que venha encaixar com alguém que está passando por aquela situação, ele possa lhe fazer perguntas, ele possa discutir o assunto sem ter esse constrangimento. Perfeito. Bom, lembrando, né, evento gratuito, aberto a toda a comunidade, né, no Salão de Eventos da APAI, de Batatais, né, só passar aí pela APAI, né, é o ponto de referência, o salão é logo, né, na entrada da instituição e terá esse apoio, né, de informações aí realizadas junto ao evento. Para finalizar aqui, né, o Cristiano parabeniza aí pela ação de vocês e coloca da necessidade de ter essas ações com mais constância. É verdade, Cristiano, obrigado pela dica. A gente fica muito feliz que está tendo essa parceria com a Secretaria de Saúde, com a Prefeitura, para a gente também poder mostrar nossos projetos e fazer sempre isso aí, esse diálogo, essa conversa com todas essas parcerias. O nosso intuito, né, Matheus, é agora começar com esse evento e que se torne que todo novembro, né, isso, fazer esse segundo, terceiro, quarto, quinto, né, independente da gente estar na política ou não, mas tá preocupado em trazer essas benéficas para nós homens, né, que tem esse paradigma. Eu falo de novo porque eu lembro, né, do nosso amigo finado Dr. Ricardo Melli, que quando foi vereador comigo ele ficava muito assim, sabe, tentando lutar também por isso. E hoje a gente está aí lutando também, eu e o Matheus, e como toda a Câmara Municipal, a Prefeitura, que traga essas novidades e principalmente para a saúde. Exato. Até porque todo câncer hoje, né, tem cura desde que detectado precocemente, então quanto antes, né, se faz esses exames, né? Além do Rogério aqui coloca um outro ponto que também é importante, que é vacinação contra HPV, né? A gente teve aí uma campanha grande relacionada às meninas, mas hoje os meninos também, né, podem se vacinar até determinada faixa etária. E a gente lembra que o HPV é um dos principais responsáveis aí pelos cânceres de útero, mas nos homens o câncer orofaríngeo, né? E os meninos não estão se vacinando como deveriam, né? Então a gente fala assim, é uma vacina para HPV, né? Eu costumo falar que não é vacina contra HPV, é vacina contra câncer, né? Porque o grande problema do HPV é que ele vira câncer, né? Ele gera um tumor aí. Então, meninos e meninas em idade de vacinação, pais que nos assistem, né, levem os filhos, peguem informação, vacina grátis na rede de saúde, né? Vacina que, né, evita vários tipos de câncer. Bem lembrado, Luciano. E o mês passado também nós tivemos o Outubro Rosa, lembrando que também o câncer de mama não é só em mulheres, geralmente é só em mulheres, mas também tem aquela porcentagem masculina. Aí nós tivemos aí testemunhos, aí, vimos em redes sociais, aí, muita cidade que detectou, né, em homens, né? Então assim, a gente tem certinho, bem lembrado aí o HPV, né, e pedir para todo mundo, né, Matheus, esquecer da vacinação. É isso. Matheus, parabéns pela iniciativa, o programa fica sempre à disposição. Nós que agradecemos, Luciano, e o André fala sempre uma frase, é verdade, a prevenção é o melhor caminho. E essa ação que nós estamos realizando hoje é uma forma de prevenção, é um caminho, é você dar um norte, uma orientação para homens que infelizmente às vezes passam por essa situação, às vezes acolher pessoas que vêm já, como o projeto do André Novembro Azul, pessoas que já estão fazendo tratamentos. Então, nós tivemos até com um mês passado conversando com um rapaz da prefeitura mesmo, né, que ele passou por todo esse procedimento e graças a Deus ele já está livre disso, né, já deu certo todo o tratamento. Então é uma forma de nós ajudarmos a população, criamos esse tipo de palestra. Às vezes as pessoas podem falar, mas é só uma palestra, o que vai surgir isso? Isso surte muito efeito. Então nós convidamos a população de Batatais, a classe masculina a fazer parte, a participar desse evento que vai ser muito bom para a gente. Luciano, só para completar o que o Matheus falou, há 2 anos, né, que eu era assessor, eu participei da botecada. A gente era 5h30, 6h, a gente participava nos botecos. Aí chegava o Dr. Bruno, que hoje está na UPA, né? O próprio Dr. Felipe, um legal, isso aí
da Secretaria de Saúde através da Bruna, chegávamos lá, a pessoa já abria a tua cervejinha antes de tomar no copo e falava, o pessoal já falava, ó, você já fez teu exame, assim, assim, assim. Então, mostrava para a pessoa. E nisso, a gente, no outro dia, a pessoa ia lá fazer o exame. E muitos foram detectados, muitos já, graças a Deus, estão cuidando, né, cuidaram da saúde. E você vê como que é importante. A gente foi atrás do homem, né? O pessoal foi atrás do homem, atrás da sua saúde. André, agradeço também e fica sempre o convite aqui para participar do programa. Luciano, que isso, eu que agradeço demais você, a Valéria aí, o pessoal todos aqui da Educadora, sempre cordial, sempre solícito, sempre ajudando nós, trazer a nossa informação, né? Mesmo quando eu não era vereador ainda, eu vinha trazer mais, a gente vinha sempre conversar aqui com você, mostrar, tentar ajudar a população, e hoje fica aí o convite às 19h30 lá no Salão Nobre lá da PAI, todos vocês homens aí que querem entender um pouquinho mais sobre a doença, a prevenção, conte com a gente. Na sequência vamos falar um pouquinho de COP30, né, com uma batataense que participou do evento. Vamos falar um pouquinho a respeito de COP30, aqui na companhia da Natália, participante do evento. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada, Luciano. Natália, vamos falar primeiro do processo de participar da COP, né? Não é só chegar num evento desse porte e ir, né? Como é que foi, o que você teve acesso do evento? Então, eu não consegui acessar a Bluezone porque eu perdi o prazo para me inscrever como pesquisadora, mas é aquele aprendizado para a vida, né? Se você quer ir para um evento, se inscreve. Se não der certo, não tem problema, né? Mas eu fiz o processo inverso. Falei, não tem condições, porque todo o custo, né, ficaria muito alto. E acabou acontecendo que uma ONG me convidou para ir com eles, a ONG que eu sou embaixadora, o Pimp My Carroça, então fiquei com eles, não tive custo de hospedagem, alimentação, consegui também as passagens, né? Mas foi assim, às vésperas, 2 semanas antes da COP, que tudo deu certo. Então, já tinha perdido esse prazo para entrar na Bluezone. Mas a gente tinha acesso com parceiros, tinha outros representantes da organização que estavam na Bluezone, a gente ia fazendo essas trocas, né? Mas a Green Zone foi aberta ao público e o mais legal de tudo é que Belém inteira estava mobilizada com muitas ações em outros espaços para além da COP. E eu fiquei assim encantada com a diversidade, com a qualidade dos eventos que ocorreram fora do parque da cidade, que foi a COP da ONU, né? A gente fala que foi a COP do povo e a COP da ONU. Até porque, quando a gente pensa nisso, né, a tal da Zona Azul ali, específica, é o que estava concentrado os representantes dos países, né, e onde acontecia a discussão dos novos planos, né, das novas metas e etc. Mas você tem esse entorno, né, que, na verdade, é um entorno que pressiona muito dessas medidas. Sim, a gente teve muitas manifestações, né? Também fui como correspondente da YCL, que é um coletivo de jovens que atuam na área do clima. Então, produzi alguns conteúdos, né? Entrevistei alguns líderes indígenas que estavam se manifestando lá. Então, foi bem legal assim, ter esse intercâmbio. E também a questão da Bluezone é que assim, tem painéis, especialmente do governo, né, que tem, sei lá, Ministério das Cidades, Ministério de Tecnologia, Meio Ambiente, faz alguns painéis específicos, mas a parte das discussões é muito restrita. Então, mesmo que eu tivesse como observadora, eu não conseguiria ter acesso a essas salas. Quem conseguiu esse credenciamento especial são pesquisadores que tiveram seus trabalhos avaliados, que eu poderia, inclusive, ter feito isso porque meu tema de pesquisa do doutorado é esse. Mas, como eu disse, perdi o prazo, acabei não conseguindo, o que não atrapalhou em nada todo o acesso à informação do que estava acontecendo lá, e principalmente esse intercâmbio maravilhoso que a gente faz lá, porque você conhece muitos coletivos, instituições, organizações, enfim, é muito rico, assim. Eu falo que a cada dia na COP parece que tinha passado uns 3, assim, né? Isso foi a sensação de todo mundo lá, assim, de que o tempo não dava conta de tanta ação. E, na verdade, por isso mesmo, né? Porque é um volume gigante de pessoas, aí você entende, de fato, a dificuldade de fazer um evento desse porte, né? É uma questão que envolve discussões, debates. É diferente, por exemplo, quando a gente vê, sei lá, um grande evento esportivo, que você já tem regras determinadas, né? Você tem toda uma série de eventos que se desencadeiam, né? Nesse caso não, né? Às vezes, olha, a discussão hoje não chegou a um termo, a gente tem que esticar. E é o que a gente acabou vendo, o evento esticou. Sim.
E a COP, ela é um território de conflitos, né? É muito ingênuo achar que vão chegar quase 200 países num acordo facilmente, né? Sobre questões que são sensíveis, que envolvem especialmente a questão econômica, que sempre que esbarra em questão econômica, ninguém quer abrir mão de dinheiro, ninguém quer abrir mão de nada, ninguém quer pagar a conta, né? Então, é um território de conflitos de interesse, e isso fica muito evidente para nós, assim, né, em todos os processos que a gente foi acompanhando. Eu só senti falta de um acompanhamento da mídia um pouco mais comprometido com a causa climática, né? O que eu vi muito foi falar de preços, de incidentes que aconteceram, né? E ficou maçando assim, em ações pontuais, num cenário que, pouco antes da COP, saiu uma pesquisa que 71% dos brasileiros não sabiam que era a COP30. Nenhum evento, o maior evento sobre o clima acontecendo no Brasil. Então, eu acho que a mídia falhou muito nesse aspecto mais informativo, educativo, ficou maçando ali em coisas que davam audiência, mas perderam a grande oportunidade de informar mais o brasileiro, que, infelizmente, a maioria ainda desconhece. Não só a importância do evento, mas o contexto de crise climática mesmo, né? E como que a gente vai atuar naquilo que a gente não conhece, né? Então, é muito difícil. Exato. Uma das coisas, né, e que a Cristina pergunta aqui, é que se falou muito no pré-evento a respeito de custos, né? Estava tudo tão caro assim na COP, como é que foi isso? Dentro do Parque da Cidade, é preço de aeroporto, né? O que a gente vai para o aeroporto e vê que é bem mais caro. E aí tem toda uma justificativa, porque foi muito caro para cada empreendimento estar lá, teve muito custo extra, enfim. Era só não comer lá, que foi o que eu fiz, né? E fora de lá, é preço de capital. Para nós aqui, Batatais, é um pouco mais alto os preços, mas é o mesmo preço quando a gente vai para São Paulo, por exemplo. Então, assim, tinha nada de exorbitante. O que teve em relação à hospedagem, eu acho que foi abuso de algumas pessoas que queriam ganhar mesmo, mas foi chegando perto, eles viram que não alugaram, foram baixando o preço, né? E aí, o que é interessante para a gente medir esse termômetro? Falou-se tanto que seria uma COP esvaziada, em termos de volume de pessoas, foi a segunda maior COP em 30 anos. E tinha muita gente, né? Muita gente. Então, assim, eu acho que... Tanto que eu falei, né? Eu acho que a mídia pecou um pouco em ficar amassando esse assunto e a gente tirou o foco de coisas que eram mais relevantes para ser discutidas, né? Exatamente. E nem estava tão caro assim. Exato. E a rotina, né? É o que a gente pensa isso, né? Olha, você vai comer um lanche normalmente na tua rotina de cidade. Você vai comer um lanche na festa do leite, o preço é outro porque a pessoa está pagando o stand. Exatamente. Né? É isso. E foi isso que aconteceu, assim. Mas eu achei, assim, as pessoas de Belém de um acolhimento que eu fiquei impressionada, assim. Eu até brinquei que parece Minas, né? Que Minas Gerais, em geral, o pessoal é muito acolhedor. E eu me senti muito acolhida em Belém, apesar do calor que parece que a gente está numa air fryer mesmo, é muito quente, muito úmido, mas apesar do calor, né? E acho que isso também é uma percepção estratégica dentro de uma COP, porque falar tanto de adaptação, que foi um dos temas mais falados, e pensar nesses lugares que já são quentes e com ondas de calor, como é possível sobreviver neles, né? Então, além do calor, eu senti muito esse acolhimento das pessoas de lá. Eles estavam muito preparados para receber turista, muito de braços abertos. O policiamento estava muito seguro, a gente fiz vários trajetos a pé, sabe? Então foi bem tranquilo, assim. Perfeito. E de fato, né, se deixou um legado de infraestrutura, né? Lógico que houveram algumas polêmicas relacionadas a obras, etc. Mas quando se faz uma coisa tão a toque de caixa como foi feito, não é? De fato, você enfrenta problemas, né? Não tem como passar por isso. Mas se percebe justamente isso, né? Que a população acolheu justamente porque agora deu visibilidade, né? E com certeza isso vai retornar também em turismo, em visitação, né? A exceção do primeiro-ministro da Alemanha, né? As impressões foram positivas. Sim. E é interessante que, assim, eu às vezes pegava Uber, né, para ir de um lugar para o outro, lugares mais longe, assim, e eles falavam, assim, não, a parte de transporte, por exemplo, chegou uma frota de ônibus novos, com ar-condicionado. Então, assim, os próprios moradores comentando das coisas que realmente foram boas. Algumas disseram que foi meio maquiagem, porque são áreas que iam passar mais pessoas que estavam na COP, então só deram uma arrumadinha. Mas também houve, sim, ganhos em infraestrutura, e eu acho que isso que é o importante, assim. Teve tanta polêmica, né, de ser em Belém, e eu acho que foi uma escolha muito acertada, assim. A gente não sabia como ia ser, mas deram conta, e principalmente porque
o povo de Belém abraçou a causa e fez dar certo também. Sem dúvida. E, de fato, também a gente vê isso, né? As COPs, elas têm essa função, como você coloca, de, né, entrar em acordos, ver quem vai pagar essas contas, né? E que muitas vezes as pessoas pensam que é muito dinheiro, mas o prejuízo que o aquecimento global está causando, que as mudanças climáticas estão causando, ele consome muito mais dinheiro, né? Você tem que reconstruir, como a gente viu no mesmo período da COP, né? Olha, uma cidade inteira, né, que foi atingida por um ciclone no país, que a gente não tinha isso, né, que é reflexo claro das mudanças climáticas. Se isso entra na rotina, não há investimento que pague. Não há. Se a gente pensar numa seca extrema, não precisa nem chegar numa catástrofe tão intensa assim. Mas aqui em Batatais, uma seca intensa, uma cidade que tem a economia muito agricultura, né? Muito nessa área que precisa de água. Se a gente tem uma seca prolongada, a gente já tem reflexos econômicos drásticos no município e não tem recurso para isso. E aí, inclusive, dos avanços, né, da COP foi justamente sobre o tema de adaptação. A ideia de triplicar o financiamento para adaptação. Por quê? Qual que é a diferença, né? A mitigação é você reduzir as emissões. Então, você vai trabalhar tecnologia, substituir, fazer transição de combustíveis fósseis, fazer transição energética para reduzir as emissões, ou seja, para atacar na causa, né, das mudanças do clima. Mas adaptação não. Adaptação é justamente, olha, está acontecendo chuvas mais prolongadas, intensas, secas. Como que eu faço a minha cidade estar preparada para não se destruir a cada vez que isso aconteça? E aí vai muito dinheiro, né? Vai muito dinheiro. Não, você tem que reconstruir o que estragou, que aí entra mais em perdas e danos, mas você tem que estar... Não adianta só reconstruir do jeito que era, né? A gente tem que pensar como que eu planejo esse espaço, nesse território novamente, de forma que, caso isso ocorra novamente, não vá destruir tudo de novo. Exatamente. A gente tem um micro exemplo aqui, não é? Que é a 14 de março, que é o espaço ali de alagamento, né? Que já foi investido um recurso, né? Que ajuda na drenagem de maneira mais ágil, mas a enchente continua, né? Então a gente precisa de muito mais recurso para corrigir isso, né? Então acho que também acende essa luzinha, né? Olha, a gente está gastando tanto com correção de ações, né, mal feitas aí do passado, por que não planejar com mais calma, né? Por que não fazer ações para que a gente evite que isso se torne uma rotina? Sim, eu acho que é uma obrigação agora do poder público, de todos os municípios, pensar a expansão urbana de forma estratégica, para não ter que gastar duas vezes. Porque se a gente pensar a questão da 14 de março, é muito difícil de resolver. Por conta de toda uma geologia, né? Topografia. A topografia, toda a formação do curso d'água ali, ela favorece, né? É mais baixo, então não tem muito o que fazer além do que já foi feito para amenizar isso. Eu acho que desapropriar todo mundo ali não dá, mas pode ser que a gente chegue a isso algum dia, né? Se nada for, se as coisas não melhorarem, pode ser que chegue num extremo de ter que retirar os empreendimentos e casas dali, porque não vai ter outra solução, né? Isso já foi feito em alguns pontos do mundo, né? A gente viu isso acontecendo, né? Justamente por isso, né? Se investe, se destrói, investe, destrói, investe, destrói. Então, fala, olha, vamos investir em outro lugar e, né, de fato, equacionar e começar a pensar em empreendimentos cada vez mais que parcerizem e não confrontem a natureza, porque a gente viu que nessa batalha a gente vai perder. Com certeza. O Krenak fala muito, né? A mente ereta do ser humano, né, não consegue lidar com a sinuosidade do curso dos rios, né? Então, a nossa mente muito concreta e reta tem dificuldade. E é por isso que tem surgido tanto aquele termo, né, soluções baseadas na natureza. É uma das grandes apostas para lidar com a questão climática, é justamente buscar soluções observando como a natureza já naturalmente age e você indo a favor dela e não contra, como infelizmente a maioria dos municípios foi planejado e construído, né? Ou não planejado e construído. E você falava no último bloco justamente isso, né? A questão das soluções, desse diálogo com a natureza, e a gente percebe que o Brasil, dentro do evento, também foi protagonista em mostrar ações disso, não é? Porque quando a gente fala da COP, ela também é uma vitrine de projetos
A gente pode pegar aí a própria Embrapa, né, que mostra soluções, né, cada vez mais ambientalmente corretas, de se produzir com menos recurso, né, e de fazer a diferença aí em conjunto com o meio ambiente. Né? Isso. E a gente teve também uma presença muito forte dos povos originários. Né? E isso foi um ganho muito grande. Inclusive, saiu nas decisões a questão de gênero, das lideranças femininas, né, terem aí um apoio para protagonizar muito dessas frentes, né? Então, acho que o Brasil tem muito a mostrar, mostrou muita coisa na COP, mas principalmente não só pensando órgãos governamentais, mas pensando principalmente nos coletivos, nos grupos representativos que estiveram presentes lá, mostrando todo o seu potencial. Teve também uma área lá na Green Zone que era, vou lembrar o nome agora, mas de uma espécie de feira, né? Então tinha produtos artesanais, tinha muita coisa legal, movimento sem terra, agrofloresta, vários alternativas mais sustentáveis, pensando no contexto do comércio de bens, né? De serviços, de produtos. E aí tinha essa área toda dedicada, sabe? Então foi bem interessante também, mostrando realmente muito da produção do Brasil, que tem esse viés, que não deixa de ter o aspecto econômico, né? Mas tem esse viés aí que a gente chama de bioeconomia. Né? Então, também foi uma proposta bem interessante mostrada na COP. Perfeito. E, de fato, isso, né? Existe um potencial gigante. É lógico que, muitas vezes, a gente vê essa questão econômica se forçando aí, né? Então, a gente teve premiação, por exemplo, da pesquisadora da Embrapa lá, não é? Com uma inovação, não é? Justamente que reduz drasticamente o uso de insumos na agricultura, principalmente da soja, né, com um produto ambientalmente bem mais correto, né, com custo absurdamente menor. Então, mostra que isso, há caminhos, né, só que às vezes a própria economia não deixa isso ser visto. Sim. E eu acho que a questão é olhar a longo prazo, né? Quando você olha para o investimento inicial, às vezes parece que é caro, né? Só que a gente tem que colocar nessa conta qual que é o benefício ambiental, né? Acho que esses serviços ambientais que a gente ganha com essa transição mais sustentável, eles precisam ser colocados na ponta do lápis. Esse final de semana, a gente fez, a presidência da COP fez uma proposta muito legal, que é o Mutirão COP30. Propôs que, no Brasil inteiro, diversos territórios, coletivos, instituições, organizassem ações para tratar a questão do clima. E no programa Esporte pelo Clima, que é o programa que eu coordeno lá do Instituto Chuí, nós fizemos esse mutirão COP30 no sábado, dia 22. Inclusive, aqui em Batatais também a gente fez, lá no Bosque, um plantio de 100 mudas, em parceria com a usina Batatais, com o Senar, com o Grupo Escoteiro. E foram 6 cidades, foram 2.200 mudas plantadas em 6 cidades. Em Franca, nós plantamos numa fazenda e eu fiquei, assim, surpresa, porque eu não fazia ideia. A gente fala muito da pecuária em termos de emissões, porque realmente tem a agropecuária responde por mais de 50% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Ao contrário de outros países, que a maior parte da emissão é energia, aqui é a agropecuária, né? Porque a nossa energia vem muito de hidrelétrica, então a gente tem esse ganho aí. E eu conheci essa fazenda, que é a Fazenda Manacá, que tem uma produção com 80% a menos de emissões de gases de efeito estufa do que o convencional. E eu fiquei assim, né, surpresa que é possível fazer isso. E aí a gente foi conversando, ele foi apresentando ao dono da fazenda, e a parceria com instituições públicas. Né? Então, tem parceria com a USP, com grupos de pesquisa. Então, tem um pesquisador que desenvolveu um composto que 90% do alimento dos animais lá vem da própria fazenda. E dessa produção, eles não usam nenhum tipo de agrotóxico, nenhum tipo de aditivo químico, porque eles produzem esse que eles chamam de TMT. É um líquido que é feito, tem uns baldes bem grandes assim. A serrapilheira da floresta, tem fragmentos de floresta lá, eles pegam a serrapilheira, que é todo aquele composto do chão, com micro-organismos, fungos, bactérias, né? E transforma isso num líquido que é colocado na plantação. E eles conseguem fazer isso evitando pragas, conseguem fazer toda essa produção mais limpa, que também tem o ganho ambiental, né, e o ganho em termos climáticos. Então, a gente tem no Brasil muitos exemplos, né, de coisas diferentes do convencional. O que falta, que é o que é muito discutido, foi muito discutido na COP? A escala disso, como que a gente transforma
essas tecnologias de uma maneira escalável para que possa ser aplicada em grandes negócios. Aí depende de duas coisas, né? O incentivo público e a boa vontade do setor privado, que entender que vai deixar de ganhar um pouco no início, mas que a longo prazo toda a sociedade, todo o ecossistema sai ganhando. Perfeito. E até porque, né, quando se pensa isso, né, o setor privado, de alguma maneira, pode se adaptar para essa produção. Né? Ao invés de bater de frente, né, se adaptar a isso seria um caminho viável. Natália, para finalizar, né, a gente observou aí nas suas redes sociais toda uma divulgação do evento, né, mostrando muito dessas ações. A ideia é isso, né, que as redes também sirvam para que as pessoas conheçam um pouco do que foi o evento. Isso, e tem muita gente publicando, fazendo seus resumos. Eu não consegui ainda, mas prometo que está todo mundo esperando, né, para que eu fale. E como recado final, eu queria assim, até fazer esse alerta para as pessoas na hora de consumir o conteúdo. Eu vi muito, achei assim, ousado até, né, muitas reportagens, matérias falando em sucesso ou fracasso. E eu acho que usar esses dois termos somente para definir a grandiosidade do que é uma COP, e não estou falando só porque foi no Brasil, todas são, eu acho muito pouco, né? Eu acho muito raso, porque são muitas decisões, é um processo, uma COP ela não termina com a solução no dia seguinte, o país chegando lá implementando tudo. Né? Você vai ter aí 1 ano, 2 anos de tempo aí para essa implementação começar a acontecer. Então, tentar olhar para essas notícias com um pouquinho de cautela, porque não se trata só de sucesso e fracasso. Ao meu ver, a gente teve muitos avanços, que é o que todo mundo me pergunta. Mas o que você achou? Foi bom? Foi ótimo. Foi ótimo. Óbvio que não supera as expectativas da ciência, né? Porque no campo da ciência a gente tem uma urgência que é um tempo diferente do que esse tempo moroso de governança, de diplomacia, de negociação. Mas a gente avançou para temas que eram intocáveis, né? A questão de combustíveis fósseis e desmatamento zero, que até então, em 30 anos, não tinha sido mencionada, o Brasil foi lá, protagonizou a presidência da COP e emplacou esse assunto. Ele não entrou na decisão mutirão, que foi um pacote, né, de decisões importantes que saiu da COP, mas serviu para mexer. Né? Eu falo que levantou o tapete, tirou um pouquinho da sujeira e espalhou para todo mundo ver. E eu acho que agora é impossível ignorar mais o assunto. A partir daqui, a COP31 para frente, não tem como mais os países ficarem fingindo que não tem que tocar nesse assunto. Né? E aí, inclusive, a Colômbia fez um protagonismo também muito interessante, chamou a briga, conseguiu lá 82 países apoiando, e apesar de não ter entrado na decisão final, já está marcado para abril a primeira conferência mundial para tratar da questão dos combustíveis fósseis, que é a gente se livrar, né, fazer essa transição para deixar de usar os combustíveis fósseis. E o Brasil, lá o presidente, o André, já se propôs a fazer todo esse processo, porque ele ainda segue, né, na presidência da COP até passar para o próximo, e ele também protagonizou muito no final lá essa fala. Então, acho que isso foi um grande ganho, assim, sabe? Isso, nós estamos falando de 2 países que são produtores e grandes produtores de combustíveis fósseis, né? Sim, e aí tem toda uma questão, Sim. né? Ah, mas o Brasil aprovou a exploração, sim, né? A gente tem nossas questões internas para resolver, mas por isso que eu disse que é complexo demais para falar que foi sucesso ou fracasso. Acho que em alguns pontos avançou muito, em outros ficou só nesse campo mais político, né? Em outros, claro, por exemplo, questão de financiamento nunca é como a gente gostaria, como deveria, como precisa. Mas também teve ali alguns aportes que foram inesperados, né, e que vão ajudar nesse processo.